O episódio 4 de Falcão e Soldado Invernal chegou com o pé na porta para definir o destino do John Walker e do Sam Wilson, o Falcão, ao mesmo tempo que abriu as portas para um futuro sombrio pro Barão Zemo e pro Bucky também. É o fim do Lobo Branco? Vamos conversar disso tudo e explicar todos os detalhes aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e o episódio 4 chegou explorando e expandindo tudo que já tinha sido apresentado até então, é ou não é? Vou te dizer, valeu a pena demais. O episódio começa em Wakanda, uma cena muito emocionante do Bucky descobrindo que superou a programação do Soldado Invernal. E essa cena ganha ainda mais peso depois da gente ver ele buscando reparações lá atrás no episódio 1. Só que além disso, essa cena aí também faz outras coisas bem interessantes. Ele estabelece a relação dele com a Ayo, estabelece, por exemplo, como as Dora Milaje são duronas também, porque tava a Ayo sozinha ali com o Soldado Invernal e disse que ela não deixaria ele ferir ninguém. Então, tipo, se por acaso, por acidente, ela o ativasse, ela ainda se garantia ali, mano a mano com o cara. E essa capacidade aí só vai ser reforçada ainda mais pra frente no episódio, na sequência incrível das Dora Milaje descendo o pau no John Walker e o Estrela Negra. Que linda aquela cena de porradaria, hein? Se tem uma coisa em que esse episódio não decepcionou, foi na ação. Porém, no diálogo que ela tem com o Bucky ainda lá na rua, fica implícito que não foi exatamente o rei T'Challa que a mandou ali. Como nós tínhamos especulado, a Ayo aparecer pro Bucky era um bom sinal. Ela queria mesmo conversar, deu até 8 horas para ele, mas diz que ele não entendia nada da perda e a vergonha delas. Isso porque o rei T'Chaka morreu enquanto estava sob a proteção das Dora Milaje. Então, para elas, era uma coisa pessoal manter o Zemo preso, fazer ele pagar pelo que fez. No fim das contas, o Zemo fugiu, as Dora Milaje simplesmente desapareceram, o que me faz até pensar onde é que essa história vai dar. Será que Falcão e Soldado Invernal ainda vai mostrar mais do Barão Zemo sendo perseguido? Ou essa história aí vai continuar em uma outra série? E eu acho até que eu vou fazer um outro vídeo comentando só sobre essa possibilidade aí, porque existem séries confirmadas pela Marvel Studios que podem muito bem seguir essa linha de história aí. Mas vem cá, como é que fica o Bucky no meio disso tudo? Porque ele meio que sacaneou as pessoas que salvaram ele, a ponto até da Ayo desligar o braço dele temporariamente e desejar que Bast o amaldiçoe. Só para explicar essa frase dela aqui, Bast é aquela deusa do Antigo Egito, que é a deusa gato. Só que na Marvel, ela também é o deus Pantera, que 10 mil anos atrás deu poderes a um líder tribal, criando assim o primeiro Pantera Negra. Então é isso, ela basicamente desejou que o deus Pantera excomungue o James. E isso não é pouca coisa. Será que isso vai ser o suficiente para o Bucky parar de ser chamado de Lobo Branco e se tornar uma pessoa malquista por Wakanda? Era o único lugar onde o Bucky era visto com bons olhos e agora lá ele vai ser um renegado também. Tô curioso para ver como é que essa trama vai se desenrolar. Mas nós precisamos falar do Zemo também, do John Walker e do Sam, se provando mais e mais digno. Mas, antes da gente chegar nisso aí, se inscreve para dar uma força ao canal e ficar informado sobre o mundo de super-heróis. Sério, eu adoraria ter você aqui na família Loquia. Tem vídeo de segunda a sexta, às vezes no fim de semana também. Muito obrigado por essa força maravilhosa e vamos continuar logo pro vídeo. Olha, se o Zemo brilhou no último episódio, nesse aqui ele brilhou mais ainda. Uma das coisas mais interessantes que ele diz é que o desejo de se tornar super-humano não pode se separar dos ideais supremacistas. O que, assim, se a gente pensar racionalmente, não é 100% verdade, mas, no contexto da série, isso diz muito sobre o John Walker e o Lemar. O Lemar diz que aceitaria sem pensar 2 vezes e o John Walker... Bom, a gente vai voltar ao John Walker e ao Lemar depois. Porque essa frase do Zemo também diz muito sobre o Sam. Ele, sem pensar 2 vezes, não aceitaria o soro. Ele até rebate depois com uma frase muito boa de que a resposta para tudo nem sempre está no sangue.
mais uma vez mostrando que ele é o Capitão América que a gente merece. Me fazendo até pensar que, enquanto ele conversava com o Zemo até reconheceu um heroísmo ali, ou alguma nobreza nele, contradizendo até o que ele disse antes, que nunca houve outro Steve Rogers. Será que o Zemo se deu conta ali que ele estava de cara com o verdadeiro sucessor do Steve? Mas enfim, pode ter sido só a minha impressão daquela cena. O que você achou? Comenta aqui. Também é interessante ver como o Zemo foi transformado pra caramba no CM. Mais uma vez ficou claro pra gente, eu até já falei em outros vídeos, que nos quadrinhos a linhagem do Zemo era associada até ao nazismo. E aqui no CM ele parece contra tudo isso, parece ser exatamente o oposto. O que não significa, lógico, que ele é um herói. Quando ele teve a oportunidade e destruiu os frascos com o soro de super soldado, ele mostrou muito bem ali que ele é fiel aos seus princípios. Porém, outro dos seus princípios é cuidar de si mesmo em detrimento dos outros. Ele tinha um plano de fuga o tempo todo. Afinal, por que você acha que ele levou o grupo até aquela casa em específico? O motivo só pode ser porque ele sabia que aquela casa tinha uma saída escondida através do esgoto. Então tudo que ele fez, ganhar a confiança, foi só para ele tentar destruir o soro de super soldado e escapar livre da prisão. Parece que ele conseguiu a maioria das coisas que quis, só não conseguiu matar os apátridas. Aliás, falando dos apátridas, foi confirmado pra gente que o ataque terrorista deles no episódio anterior deu errado, porque em vez de recuar, o Conselho de Repatriação Global acelerou os seus planos. E só agora que eu consegui entender o que a CRG tá fazendo exatamente. Porque olha só, beleza, eles estão repatriando as pessoas ao redor do mundo, mas o que rolou na real foi que durante o blip, metade da população sumiu, disso aí a gente já sabia. Porém, os países mais desenvolvidos aceitaram vários imigrantes, o tipo de coisa que não faziam normalmente. Só que, depois que todo mundo voltou, que tudo foi desfeito em Vingadores Ultimato, os países começaram a querer mandar esses imigrantes embora. E essa galera aí ficou sem moradia, eles viraram refugiados. E foram completamente abandonados pelos governos que tinham os aceito de braços abertos anos antes. Eu achei isso interessantíssimo, é o tipo de situação que só o estalar de dedos do Thanos poderia causar, e uma consequência política bem realista ao mesmo tempo que é fantasiosa, porque só existe nos filmes da Marvel. Sério, isso é uma crise que nunca aconteceu no mundo real, porque é impossível acontecer no mundo real. Então é muito legal ver o universo da Marvel se expandindo dessa forma. E do lado dos apátridas, nós temos mais um discurso dizendo que tipo de Capitão América é preciso hoje em dia. No discurso de um deles, o que eles precisam é de um Capitão América que não se dá ao luxo de manter as próprias mãos limpas. E, azar o dele, viu? Porque foi exatamente esse tipo de Capitão América que perseguiu ele e matou ele. Os apátridas provaram o próprio veneno e ele é bem amargo. No fim das contas, é mais uma evidência de que os ideais deles estão errados. Os fins nem sempre justificam os meios. Agora, o que isso nos diz sobre o Bucky, por exemplo, que libertou o Zemo como um meio de conseguir um fim? Não tenho uma resposta para isso ainda. Comenta o que você acha. Será que o Bucky e o Sam estavam errados em libertar o Zemo ou não? Porém, também é irônico como a Carly fala que o escudo é uma lembrança de quem a história deixou de fora. E que ele devia, no mínimo, ser destruído, basicamente desconsiderando todo o legado do Steve Rogers Capitão América. Só que ao mesmo tempo que ela está dizendo isso, ela fala que o novo soro de super soldado pode ser a solução para todos os problemas, sem perceber que o soro também faz parte do mesmo legado que ela estava condenando. Ou seja, os apátridas são totalmente incoerentes. Eles usam o legado do capitão para destruir o capitão e matam pessoas para proteger pessoas. E isso torna eles muito humanos, para falar a verdade, muito complexos. São vilões excelentes para a série. E uma metáfora também para vários movimentos que podem até pensar que lutam por causas nobres no mundo real, mas só estão sendo radicais.
e vendo na outra pessoa um grande inimigo, em vez de ver um possível aliado, ou em vez de entender o outro lado também. Nós vemos o Sam Wilson fazendo isso nesse episódio ainda, só que eu quero chegar no Sam Wilson ainda. Porque só para fechar aqui essa questão dos apátridas, é importante ressaltar que o tempo deles está chegando, ó. Tá contando, porque a série nos lembrou mais uma vez que o Mercador do Poder vai aparecer a qualquer momento para acabar com os apátridas e quem sabe até ser uma ameaça para os heróis também, já que ele ficou furioso com a morte do cientista, o Nagel, e queria o soro de super soldado de volta. E o Sam e o Buck estavam envolvidos nisso tudo, apesar de ter sido o Barão Zemo quem apertou o gatilho para matar o cientista e quem destruiu os frascos do soro de super soldado também. Mas assim, você acha que o Mercador de Poder vai pensar nisso? Nada, vai descontar em todo mundo. Voltando agora pro Sam, olha, ele tentando convencer a Carly de que ela estava errada é a prova de que ele é o capitão que a gente precisa. É aquele que entende o outro lado, que se conecta com pessoas e que faz de tudo para não machucar ninguém. Ele virar as costas para Carly enquanto tá conversando com ela demonstra como o Sam é confiante pra caramba e ele não precisa de nenhum soro de super soldado, de nenhum equipamento para encarar qualquer inimigo super poderoso ali, ó, de igual para igual. Ele tá no nível de qualquer um, às vezes até acima, quando se fala de alguns valores morais ou coisas do tipo. Sabe os momentos em que o Steve mostrou o seu valor em Capitão América Primeiro Vingador? Tipo aquela hora que ele tá segurando a tampa da lata de lixo para se proteger, ou então se jogando em cima da granada, que é o momento mais icônico de todos. Bom, eu acho que o Sam se arriscando para conversar com a Carly é uma das versões dele desse tipo de cena. Sabe, é um momento onde ele prova ser digno do manto antes mesmo de tê-lo. E aí existe a grande contraparte dele, o John Walker e o Estrela Negra. Nós nunca vimos o que o John e o Lemar fizeram para encontrar o Sam e o Buck, só que isso não importa. Porque cá entre nós, as cenas deles todos trabalhando em conjunto foram muito, mas muito boas. O John é o completo oposto do Sam. Ele é orgulhoso e ele busca conflito o tempo todo. E assim como os apátridas, ele só faz cagada com isso. Nós quase tivemos uma luta entre ele e o Sam, mas você já sabe, né? Já sabe. Num vídeo que eu gravei com o meu parceiro, o PH Santos, que tá lá no canal dele, nós conversamos como seria poético o Sam, sem o soro de super soldado, vencendo o John Walker como um super soldado. E essa luta vai de fato acontecer. Inclusive eu recomendo a você assistir esse vídeo lá no canal do PH. Vou deixar linkado aqui se eu conseguir, se não coloco na descrição, qualquer coisa assim. Toda a construção do John se aproximando do soro é muito boa. Primeiro ele pegando o último frasco que restou ali e escondendo, mas até ali a gente pode ficar dividido. Tipo, foi mesmo mau caratismo dele escondendo o soro ou ele realmente estava escondendo dos outros para levar o soro com segurança até o governo? Então, beleza, naquele momento ainda ficava a dúvida. Só que ele toma aquela surra maravilhosa das Dora Milaje e fica pistolaço, porque elas nem eram super soldados. E aliás, a luta acaba porque ele desiste. O escudo ficou preso, ele ficou no chão e simplesmente continuou no chão. O Steve Rogers nunca desistiria. Se ele achasse que o que estava fazendo era o certo, ele levantaria do chão e diria: eu posso fazer isso o dia todo. E finalmente, depois de uma conversa com o Lemar, o John Walker decide tomar o soro. Conversa essa que nos lembrou até que superpoderes só reforçam aquilo que a pessoa já é. E bom, nós até já conversamos sobre isso em um outro vídeo, sobre o caminho sombrio que o John Walker poderia seguir. E o Lemar é realmente a consciência do John, como nós falamos aqui em análises anteriores também. No momento de conflito com os protagonistas, ele foi o único capaz de acalmar o John. E bastou a sua consciência morrer que o John perdeu o controle total e virou um vilão. Ou pelo menos é isso que as últimas cenas da série dão a entender. Você pode até pensar que, bom, agora já era, agora não tem redenção para o John Walker. Só que vamos lembrar o seguinte:
a série também apresentou a namorada dele no episódio 2. E se aquela personagem foi apresentada, pode ter certeza que ela vai voltar, porque é assim que histórias funcionam, filmes funcionam, séries funcionam, enfim. Se eles apresentam um elemento é porque aquele elemento vai ter alguma importância no futuro. Eu acho que no fim das contas, ela vai fazer o Jon pelo menos recuperar um pouco da sanidade dele. Eu tô até curioso para ver como que ela vai fazer isso. Mas deixa eu só exaltar essa sequência final aí, viu? Do Falcão, o Bucky, o John Walker lutando contra os apátridas. As coreografias foram muito boas. O Sam se virando de boas ali no meio de um monte de seres com superpoderes também mostra como ele é capaz. E a forma como o fato do John Walker ter tomado secretamente o soro de super soldado foi lentamente revelado. Sério, isso foi maravilhoso. Primeiro a gente vê o escudo cravando na parede, já pensa, ih caramba, ele tá com super força, e aí ele chuta um cara longe. Nossa, essa sequência e essa revelação lenta no meio de uma sequência de ação, maravilhosa. Sequência digna do final de um filme de ação, seus Loquias. Muito bom mesmo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Foi o melhor até agora ou não? Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia maravilhosa. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Ai, caralho!